pessoal, tudo bem? Muitos de vocês me perguntam sobre o casamento plural. Como pode Joseph Smith ter casado com várias mulheres? Ele casou mesmo com uma menor de idade? Outros de vocês me perguntam: eu tenho um tio, um pai que era viúvo, tinha se casado no templo com a esposa, mas com o falecimento dela, depois de algum tempo, contraiu novas núpcias, casou novamente e se selou no templo. Como é que vai ser a eternidade? Ele vai ter duas mulheres? Então, pessoal, eu quero tratar desses assuntos, principalmente desses assuntos, do casamento plural, como aconteceu na história da igreja e, embora a gente não vá esgotar esse assunto, porque nós vamos estudar mais para frente a Declaração Oficial 1, que fala sobre quando cessou o casamento plural na igreja, muitos de vocês me questionam e eu acho importante aproveitar essa oportunidade para tocar em alguns pontos. Agora, o que nós temos aqui é uma oportunidade de falar de muitos assuntos espirituais e grandiosos, os quais, infelizmente, eu não vou ter tempo para tratar com grande abrangência. Por quê? Porque nós vamos focar mais sobre o casamento plural, que é uma pergunta, são questões que eu vejo que vocês têm muita curiosidade e, às vezes, até por causa dessas perguntas, tem um sentimento estranho e acabam até se afastando da igreja, o que é muito triste. Então, se você tem perguntas sobre o casamento plural, se essas dúvidas elas te incomodam a ponto de tirar a paz e a confiança que vocês devem ter nos profetas de Deus, eu peço que pelo menos vocês me ouçam até o final e coloquem em prática o seguinte princípio. Depois de estudarem e considerarem as coisas que eu vou apresentar, as escrituras, perguntem a Deus se essas coisas são ou não verdadeiras. Os primeiros santos que foram convidados a viver o casamento plural, e casamento plural, para que fique claro, é um homem ter mais de uma mulher ao mesmo tempo, eles enfrentaram desafios, não era fácil, isso era contra a cultura deles, eles não estavam inseridos numa cultura onde os casamentos polígamos aconteciam sempre, pelo contrário, não era assim que os pais deles tinham vivido, não era assim que as pessoas ao redor viviam, e muitos deles já tinham uma mulher quando foram apresentados a isso, ou a mulher já tinha um esposo, porque ela também tinha que aceitar esse princípio. Então, não foi fácil, mas eles tiveram revelação, muitos deles obteram um testemunho espiritual dessas coisas. E nós podemos obter também. Vamos tentar enfrentar esses assuntos, mas antes de fazê-lo, vamos ver algumas questões que, como eu falei, são importantes também, mas na minha escolha aqui do que trazer para vocês, eu não vou poder tratar com grande abrangência sobre eles. E eu acho que o primeiro que eu gostaria de tratar está lá na seção 129, nos primeiros versículos, quando diz que no céu nós temos dois seres, tá certo? Nós temos as pessoas ressuscitadas, que têm um corpo de carne e ossos, e nós temos espíritos de homens justos que foram aperfeiçoados, tornados perfeitos, aqueles que não ressuscitaram, mas herdaram a mesma glória. Por que que Joseph Smith está explicando isso? Porque os santos, eles, quando recebiam uma visita espiritual, ficavam confusos. Esse aqui é um ser divino ou não é? A natureza desses seres era desconhecida, muitos estavam embaraçados em tradições, crendices, e o profeta da restauração, que já havia interagido com muitos seres celestiais, sabia bem a diferença. Alguns desses seres já haviam ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo, como Moroni, mas outros eram seres transladados, como João amado. Outros eram espíritos aperfeiçoados que mereciam a vida eterna, mas ainda não haviam ressuscitado. Por quê? Eles tinham que cumprir algum outro propósito como espírito. A primeira ressurreição está em andamento. Ela vai ter fim no final do milênio. Todos os espíritos santificados pelo poder de Deus serão ressuscitados até o final do milênio. Essa é a primeira ressurreição. Na manhã da primeira ressurreição, todos eles serão levantados. E aqui há uma breve explicação sobre isso.
Aí ele diz como é que você testa os espíritos, porque se você receber uma manifestação, como que você sabe se é de Deus ou não é? Porque Satanás, ele pode aparecer fingindo-se um anjo, né? As escrituras dizem que ele se transmuta num anjo de luz. E você pode ser enganado. Há muitos espíritos enganando as pessoas. E aí o profeta ensina que nós temos que estender a mão e que se ele for um espírito de homem justo, tornado perfeito, vindo em sua glória, nós veremos a glória, mas ele vai transmitir a mensagem sem estender a mão. E aí, por quê? Porque ele não vai interagir com o ser de corpo de carne e ossos, sendo que ele tem um corpo espiritual. Algumas pessoas pensam, corpo espiritual, que coisa estranha de dizer, se é um corpo não pode ser espírito? De forma alguma. Nós aprendemos que o espírito é matéria, embora mais pura e refinada, tá certo? Então, nossa doutrina, ela é tão maravilhosa que ela esclarece até isso, que não existe, acho que vai falar aqui, ó, mais para frente, lá na seção 131, versículos 7 e 8. Não existe algo como matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é mais refinado ou puro e só pode ser discernido por olhos mais puros. Não podemos vê-lo, mas quando o nosso corpo for purificado, veremos que ele é todo matéria. Muito interessante isso, né? Nessa seção 131 também fala que a gente aprendeu sobre os reinos de glória em Doutrina e Convênio 76, mas dentro do reino celestial, daquela glória mais elevada, há 3 níveis, 3 céus ou graus. Para obter o mais elevado dentro do reino celestial, é preciso entrar no casamento, que é chamado o novo e eterno convênio do casamento. Se não casar para toda a eternidade, não pode obter o mais alto grau dentro do reino celestial. Pode entrar no reino celestial? Pode, mas vai entrar em um desses 2 níveis. Lucas, o que significa esses 2 níveis? Não foi revelado. A gente sabe que o mais alto é o lugar de vidas eternas. É ali que a gente vai poder viver para sempre com Deus. Então ele diz aqui, você vai poder entrar em outro, mas esse será o fim do seu reino. Não poderá ter descendência. Os únicos que poderão ter filhos espirituais como nosso Pai Celestial são aqueles que entrarem no mais alto grau do reino celestial. Aí você fala, Lucas, eu pensei que tinha 3 graus de glória, você está falando que tem 3 graus de glória, mas no reino celestial ainda tem 3. Ficou mais difícil ainda. Não, não ficou, pessoal. Pela expiação de Jesus Cristo, nós podemos galgar até o mais alto grau. Não por mérito nosso, mas porque Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. E Ele morreu para que tivéssemos essa oportunidade. Lucas, sou solteiro, ou sou casado com alguém que é infiel, ou meu casamento não está indo bem, ainda que a gente tenha casado pelo templo. Sei que existem muitas questões, mas o Senhor prometeu que se nós exercermos fé, guardarmos os mandamentos com diligência, a expiação dele é suficiente para nos salvar. Todas as questões que não têm a ver com nossa diligência serão resolvidas, e Deus, que é justo e misericordioso, pode nos elevar à glória celestial. Então, quem não teve a oportunidade de um casamento, ou tem a oportunidade de casamento, mas ele não é feliz e não está cumprindo os mandamentos, essas questões serão resolvidas. A gente pode ficar em paz com relação a isso. No versículo 5 diz que a palavra mais segura de profecia significa um homem saber por revelação e pelo espírito de profecia que está selado para a vida eterna. Mas talvez uma das partes mais citadas dessa revelação é o versículo 6. É impossível o homem ser salvo em ignorância. Eu sei que muitos de nós usamos a escritura para incentivar o estudo, né? E não tem problema, porque os profetas usam assim também. Temos que buscar conhecimento, temos que buscar um diploma, uma certificação, porque ninguém é salvo em ignorância. Mas isso aqui, num contexto mais direto, está falando sobre o conhecimento das coisas de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse aos judeus, vós cuidais de ter nas Escrituras a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O conhecimento de Jesus e de nosso Pai Celestial é que nos dá a vida eterna, quando verdadeiramente conhecemos eles como somos conhecidos. Bem, existem outras coisas importantes aqui. Eu adoro, por exemplo,
essa passagem de escritura de Doutrina e Convênios 130 que diz: a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá no céu, só que será acompanhada de glória eterna. Glória essa que não experimentamos agora. Isso dá uma visão muito mais concreta de como vai ser os céus do que a maioria dos outros credos e seitas e partidos e denominações tem. Para alguns de meus irmãos e amigos religiosos, o céu é um lugar onde a gente vai ficar cantando, louvando a Deus e vai ficar lá em eterna êxtase. Embora seja um lugar que certamente a gente vai poder cantar e aprender instrumentos musicais e ficar louvando, nós vamos ter a mesma sociabilidade que temos aqui. O que isso significa? Significa que vamos conversar, que vamos jogar juntos, que vamos brincar, que vamos interagir, que vamos nos desenvolver, porque até chegar ao nível de exaltação que precisamos chegar, haverá muito trabalho. Então, é uma bênção poder saber essas coisas. Até nessa sessão é revelada alguma coisa sobre isso, porque no versículo 7 diz o seguinte: os que habitam na presença de Deus em um globo semelhante ao mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória, estão continuamente diante do Senhor. O lugar onde Deus habita é um grande Urim Tumim. O Urim Tumim é o objeto que Joseph Smith usou para traduzir o livro de Mórmon. É algo sagrado que um vidente usa para traduzir registros antigos. Então, é uma forma de obter conhecimento. E esta terra, em seu estado santificado e imortal, essa mesma terra que nós nos encontramos hoje, corrupta num nível celestial. Quando Jesus voltar, elevada no milênio a um nível terrestrial. Mas então, depois disso, vai ser santificada, imortalizada e se tornar um reino celestial. Essa terra, nesse estado imortal, será transformada como em cristal, e será um Urim Tumim para seus habitantes, pelo qual todas as coisas pertencentes a um reino inferior, ou todos os reinos de uma ordem inferior, manifestar-se-ão aqueles que nele habitam, e a terra será de Cristo. Uau, isso daqui atiça a nossa imaginação, mas basicamente é o seguinte: se você chegar a viver aqui no reino celestial, quando essa terra for exaltada, você vai poder olhar para a terra e vai poder aprender tudo relacionada a uma ordem inferior ou todos os reinos de uma ordem inferior. Que incrível! E agora tem uma segunda coisa, segundo aspecto. A pedra branca, que é mencionada lá em Apocalipse 2,17, tornar-se-á um Urim Tumim para toda pessoa que receber uma, e por ela tornar-se-ão conhecidas as coisas pertencentes a uma ordem superior de reinos. E é dada uma pedra branca a cada um dos que entram no reino celestial, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. O novo nome é a palavra-chave. Que bênção! Olha só, vou explicar para vocês. Quando nós formos exaltados, ensinou o presidente Brigham Young, ainda vai ter muito trabalho para aprender sobre nossa vida e exaltação. Nós entraremos no reino celestial santificados, mas até a perfeição, ó, vamos trabalhar. Só que nosso conhecimento vai ser muito rápido, porque nós vamos ter essa bênção de olhar e aprender as coisas relacionadas a uma ordem inferior. E relacionadas à nossa vida celestial, esse instrumento, aqui é mencionado pedra branca, mas não necessariamente é uma pedra, né? Aqui é uma maneira, as coisas eternas são difíceis de descrever. E o profeta Joseph Smith escolheu usar esse termo pedra. E branco porque é puro, é limpo, é celestial. E a cor branca está relacionada a essas coisas. Então, quando nós olharmos nesse objeto, e aí a gente pode pensar que é um celular celestial, não sei, mas quando a gente olhar para esse objeto, todas as coisas pertencentes a uma ordem superior de reinos serão conhecidas. Agora, esse objeto é personalíssimo. Ele tem um novo nome que só você conhece. Esse novo nome é a palavra-chave. Quando nós recebemos nossa investidura no templo, como parte do grande conhecimento sobre o plano de salvação e dos convênios que fazemos no templo, é nos dado um novo nome.
o novo nome é mencionado nas Escrituras. E a gente pode aprender que esse é o padrão de Deus. Quando ele chama vários de seus profetas, troca o nome deles. Jacó, ele chamou de Israel. Abrão chamou de Abraão. E assim por diante. O novo nome está associado a um novo compromisso, a um convênio sagrado no qual você deve se tornar uma nova criatura, subir a escada de Jacó e habitar com Deus. Pois bem, já que esse objeto é personalíssimo e tem esse novo nome que você conhece, ou seja, é para você especificamente, você vai poder aprender coisas maravilhosas. Ali você vai perguntar tudo o que você quer saber hoje e muito mais. Ah, Lucas, e os dinossauros? Pois é, esse objeto vai poder me explicar dos dinossauros. A razão pelos quais foi colocado dinossauros aqui na Terra, a razão pela qual Deus não explicou todas essas coisas para nós, e até como que eu posso criar dinossauros, por que não? Agora, meus irmãos, eu estou brincando aqui, mas qualquer coisa, seja importante e você queira saber, ou seja apenas uma curiosidade que surgiu na sua cabeça, todas as coisas poderão ser conhecidas. E essas sessões, elas não contêm um tópico só. Como vocês estão vendo, Joseph Smith está falando várias coisas importantes aqui. Uma das coisas mais curiosas que eu acho sobre essas sessões é que Joseph Smith perguntou quando que ia ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Já pensou? Tá aqui escrito, talvez vocês já tenham estudado, tá? A partir do versículo 14 a 17. Joseph sabia que Deus respondia. Ele aprendeu isso com 14 anos, quando Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram para ele. Ele tinha confiança na presença de Deus. Recebeu a visita de vários seres angelicais, como nós falamos na aula passada. Então, por que não, né? Por que não perguntar sobre a segunda vinda? E foi o que ele fez. Olha só o texto. Certa vez eu estava orando fervorosamente para saber o tempo da vinda do Filho do Homem, quando ouvi uma voz dizer o seguinte: Joseph, meu filho, se viveres até a idade de 85 anos, verás a face do Filho do Homem. Portanto, que isso seja suficiente e não me importunes mais com esse assunto. Assim fiquei sem poder decidir se essa vinda se referia ao início do milênio ou a alguma aparição prévia, ou ainda se eu haveria de morrer e assim ver-lhe a face. Creio que a vinda do Filho do Homem não será antes desse tempo. Eu não sei o que motivou o profeta Joseph Smith a perguntar fervorosamente, se foi vários membros da igreja falando assim, ô Joseph, diz logo quando que Jesus vai voltar aí, ou se é ele que estava curioso quando estava traduzindo as escrituras, mas o fato é que ele orou com fervor e perguntou, e o Senhor disse para ele, ó, Joseph, meu filho, ó, o Senhor sempre fala com carinho, né? Chamou pelo nome, disse, meu filho, mas é meio que uma bronca, assim, ó, não perturba mais por causa disso, não me importunes com esse assunto. Se você viver até 85 anos, você vai saber, né? Você vai me ver. Aí Joseph deve ter coçado a cabeça e falado assim, olha, não sei se ele está falando da segunda vinda, ou se ele vai me aparecer, ou se eu vou morrer e vou ver ele, não sei, mas o fato é que Cristo não vai voltar antes disso. Nós sabemos que Joseph não viveu até essa idade, né? Ele foi martirizado há algum tempo, pouco tempo depois de escrever isso aqui. Mas o fato, meus irmãos, é que nós não sabemos a hora da segunda vinda. Mesmo o profeta Joseph Smith, um profeta que recebeu tantas revelações e tanta luz, não conhecia todas as coisas. E quando questionou sobre isso, o Senhor disse, olha, não me perturba, você vai ficar sabendo depois, tá bom? E realmente ele não chegou a viver 85 anos, ele encontrou o Salvador dele bem antes, porque ele foi martirizado, né? E meus irmãos e irmãs, existem certas coisas que Deus vai falar para nós a mesma coisa. Ó, meu filho, eu sei que isso é importante para você, mas não me perturba mais sobre isso, porque não vou falar. Deus escolhe não falar, ou porque não temos o conhecimento prévio para entender a resposta, ou porque não é o momento no cronograma eterno para revelar aquele mistério. Pode ser que a gente seja capaz daquele conhecimento,
Pode ser que a gente seja merecedor daquele conhecimento, mas existem outros motivos na sabedoria divina que nos impedem de obter aquilo. E aqui nós estamos falando de assuntos doutrinários, mas existem certos aspectos da nossa vida que a gente anseia por uma resposta. Talvez você tenha perdido um bebê e queira saber por que Deus tiraste este filho de mim. Ora, a resposta pode vir, mas ela pode também não vir. Não da forma que você está querendo. Talvez Deus diga: meu filho, minha filha, eu te amo muito, mas eu não quero que você me perturba mais sobre isso. Prossegue com fé e um dia você vai saber. Nós podemos perguntar a Deus, Ele ama quando nós o procuramos, Ele se deleita em nos revelar a verdade, mas lembra que existem alguns assuntos que talvez não serão revelados no momento que a gente quer. É também dito aqui que qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida vai surgir conosco na ressurreição. Se nessa vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência que a outra, vai ter mais vantagem no mundo vindouro. É uma escritura maravilhosa, a gente usa também para incentivar a educação, mas aqui está falando da espiritualidade. Essa é a vantagem que vamos ter, temos que procurar ser mais espirituais. No 20 a 21, diz que nós devemos obedecer a Deus, que essa lei da obediência atrelada às bênçãos é uma lei importantíssima. E no 22 e 23 fala da natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como três seres distintos e separados. A gente usa a palavra trindade para falar sobre essa deidade magnífica que é perfeita e unida em todas as coisas, exceto no que tange ao corpo. Muitos de nossos irmãos religiosos não entendem esse conceito e acreditam num conceito diferente. Nós respeitamos as crenças deles, mas nós sabemos que Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três personagens distintos, que nos amam, mas têm propósitos específicos: o Pai, o Criador, o Ser Supremo; o Filho, o Mediador, o Redentor do mundo; o Espírito, o testificador do Pai e do Filho. É um personagem que não tem um corpo de carne e ossos como o Pai e o Filho têm. Então, nessa escritura diz assim: o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível, ou seja, você pode tocar, como o do homem, o Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não for, o Espírito não poderia habitar em nós. Um homem pode receber o Espírito Santo e esse pode descer sobre ele e não permanecer com ele. Uma coisa é você sentir o poder e a influência do Espírito Santo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas apenas aqueles que são batizados, fazem um convênio com Deus e recebem a confirmação pelo dom do Espírito Santo é que têm o privilégio da presença constante, da permanência do Espírito Santo. Muito bem. Vamos para a sessão 132, que eu disse que ia ocupar o maior tempo aqui da nossa aula. E vamos começar falando que essa é uma sessão sobre casamento, que ela não foi recebida em um único dia. Aqui nós temos uma compilação de instruções que foram dadas por Deus ao profeta Joseph Smith por bastante tempo. Olha, aqui está dizendo assim, a revelação foi registrada em 1843, mas há evidências que indicam que alguns dos princípios envolvidos nessa revelação já eram de conhecimento do profeta bem antes. De fato, ele começou a receber revelação sobre o que está aqui nessa revelação logo que a igreja foi restaurada, em 1830. E apenas aqui, em 1843, ele compila essas coisas. E o que motivou Joseph a receber essa revelação? Uma pergunta, diz aqui na escritura: já te dirigiste, é o Senhor falando para o profeta, já que dirigiste a mim para saber e compreender como eu, Senhor, justifiquei meus servos Abraão, Isaque, Jacó, assim como Moisés, Davi e Salomão, meus servos, no que diz respeito ao princípio e doutrina de terem muitas esposas e concubinas, eis que eu sou o Senhor teu Deus e responder-te-ei no tocante a este assunto. Portanto, prepara o teu coração para receber as instruções que estou prestes a dar-te e para obedecer a elas,
porque todos a quem essa lei é revelada devem obedecê-la. Aqui é aquele tipo de pergunta que Joseph Smith, é provável que ele estava fazendo uma tradução da Bíblia nessa ocasião. A gente leu que ele fez isso logo depois que terminou o livro de Mormon. O Senhor ordenou que ele revisasse a Bíblia, ele recebeu muitas revelações sobre isso. E ele questionou, mas como assim, Senhor? Abraão tem 2 esposas? O pai da fé, um homem tão justo, como o Senhor permitiu isso? Esposa e concubina, né? Ainda é uma classe inferior, né? Nem chega a ser esposa. Depois ele lê que outros profetas e justos, como o grande rei Davi, por que o Senhor permitiu esse tipo de coisa? É engraçado que nossos irmãos cristãos de outras religiões, eles não conseguem entender bem esse tipo de relacionamento. Para eles, o que aconteceu era primitivo e Deus permitiu por uma razão de fraqueza ou de preparação para uma lei maior. Eu não gosto muito dessa explicação, porque quando a gente fala de lei menor, talvez a gente possa falar sobre a lei de Moisés. Mas Abraão, Isaac e Jacó não estão em nenhum aspecto numa lei menor. Eles estão ali vivendo o evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que eles tiveram mais de uma mulher. Como que o Senhor permite isso? Bom, Joseph Smith vai receber essa resposta, mas o que o Senhor disse na sequência foi o seguinte: prepara o teu coração para receber instruções que eu estou prestes a te dar. Não é apenas um conhecimento sobre o que aconteceu no passado, mas haveria instruções relacionadas a esse assunto que Joseph Smith tinha que viver. É aquele momento que dá um frio, né, na barriga e arrepia todo e fala: opa, será que eu devia ter perguntado isso? Porque agora vem, né? E de fato veio. Uma revelação para que Joseph Smith vivesse o casamento plural. Isso significa que ele já estava casada com sua amada, nós lemos as cartas, né, de Joseph e Emma, como eles trocaram sentimentos no momento que ele estava preso em Kirtland, como é bonito ver a união deles, e eles se amavam muito. Mas aí vem então essa instrução de que ele deve viver o casamento plural. Isso significa que ele deve tomar uma outra mulher como esposa ao mesmo tempo que é casado com Emma. Eu sei, muitas culturas, inclusive aqui no Brasil, veem isso como um crime. Bigamia é um crime. Você não pode casar com uma outra mulher. Não existia, pelo que me consta, um crime semelhante, embora a cultura fosse monogamia. E havia também já uma cláusula na Constituição de liberdade religiosa. Eu estudei, eu já falei para vocês, com amigos de outras nações, inclusive 3 muçulmanos. Eles me disseram que no país deles é permitido a poligamia. Me disseram até que o rei da Jordânia tinha mais de uma mulher. 2 desses amigos vinham de lá da Jordânia. E disseram que é possível, mas que na prática isso era um pouco difícil, porque é bem caro casar, e é bem caro casar com 2, 3, 4 mulheres. Mas homens ricos poderiam fazê-lo. Isso estava de acordo com a cultura, a tradição e a religião deles e não havia problema. Diferente é para um país como o nosso. Eu sei que se a gente for olhar na prática, no dia a dia, isso não é tão incomum assim, infelizmente. Existem homens que têm 2 famílias, 3 famílias, né, que traem a esposa. Existem mulheres que traem o marido também, têm filhos com vários. Então, assim, existe isso. Mas aqui o Senhor, ele não está incentivando a imoralidade, o adultério, a quebra da lei da castidade. Aqui é um sistema divino no qual o casamento tem que ser legal. Ele tem que ser ordenado por Deus. Então, ele está falando algo parecido do que acontece hoje em alguns países muçulmanos. Mas para Joseph Smith isso era extremamente difícil. Ele viu os seus pais e o pai dele não tinha uma outra esposa. Ele viu seus irmãos casando e eles também eram um casal monogâmico. Como assim o Senhor estava ordenando isso? Joseph conhecia a voz de Deus. Como eu falei para vocês, ele já tinha recebido várias manifestações espirituais quando a igreja foi organizada. Então ele entendeu que tinha que viver isso.
Ele fez uma tentativa de viver o casamento plural logo no começo da igreja. Foi horrível. Embora ele tenha pedido permissão para os pais da moça, ela aceitou as condições e eles se casaram. O casamento não deu certo, eles se divorciaram pouco tempo depois. Ele já estava casado com Emma. Emma tinha sentimentos fortes sobre isso. É difícil saber tudo o que Emma pensava, porque há poucos registros. E Emma tem momentos que ela odeia esse negócio de poligamia. Pensa você, mulher, que está num casamento, se você ia aceitar. A reação de Emma, muito natural, muito fácil de pensar. Ela odiou esse tipo de coisa. Às vezes ela aceitava, tanto que ela permitiu que alguns casamentos fossem feitos e estava presente como testemunha. Mas assim, muito difícil. Joseph Smith viu que isso causava dor a Emma e parou de fazer isso. Ele voltou depois de cerca de 10 anos, quando um anjo com uma espada desembainhada apareceu para ele e disse: ó, ou você vive essa lei, ou você vai perder o teu lugar. E ele se esforçou para viver esse mandamento. Quando a gente pensa em poligamia, a gente logo pensa no relacionamento íntimo que homem e mulher têm, né? E a gente pensa, ah, que safado. Ele queria casar com um monte de mulher. Mas essa é uma constatação falsa. Historiadores dentro da igreja e fora da igreja concordam que a natureza desses relacionamentos não era motivada por sexo. Pode parecer incrível para você, mas Joseph Smith não casou com essas mulheres por interesse sexual. E eu vou dar alguns dados para vocês com relação a isso. Nós temos cerca de 30, 40, é impreciso o número exato de casamentos de Joseph Smith. Joseph era um homem fértil, ele teve vários filhos com Emma Smith, mas ele não teve nenhum filho com os casamentos plurais. Esses casamentos, eles tinham uma natureza diferenciada. Alguns casamentos eram para o tempo e para a eternidade, significando que eles envolviam um convívio aqui nessa terra e também na eternidade. Mas boa parte desses casamentos tinha apenas uma natureza espiritual ou eterna. Quando a doutrina dos selamentos eternos foi restaurada, foi linha sobre linha, preceito sobre preceito. O Senhor não deu um manual de instruções como tudo ia acontecer. Outros presidentes da igreja depois receberam mais revelação. Então era comum no começo da igreja que as famílias quisessem se selar aos líderes da igreja. Esse foi o caso de uma das filhas de Heber C. Kimball. A família Kimball queria ser unida ao profeta. E sua filha, que tinha acho que 14 ou 15 anos, foi selada ao profeta Joseph Smith. Muitas pessoas criticam Joseph Smith e chamam ele de pedófilo. Eu acho que isso é um exagero enorme, porque são pessoas com as lentes do presente tentando ver as coisas do passado. Se você voltar na sua árvore genealógica, certamente encontrará a sua avó, bisavó, tataravó, alguma mulher da sua família casando bem cedo. Era normal casar cedo. 16 anos, 17, 18, as mulheres se casavam. Hoje, uma idade bem jovem. Ainda assim, eu acabei de ver uma notícia das pesquisas do censo, né, de 2022, salvo engano, que há muitos casamentos de menores. Infelizmente, acontece às vezes. E no passado, não era uma prática assim, ruim ou que não acontecia. Na verdade, muitos pais incentivavam as suas filhas a casarem cedo. E acho que foi este o caso. Porém, nós precisamos entender. O casamento dessa menininha, dessa Kimball, ela teve o consentimento dos pais e foi apenas de natureza espiritual e eterna. Tanto é que ela continuou vivendo na casa dos pais.
ela continuou defendendo o casamento plural e a integridade de Joseph Smith, e depois ela casou de novo com outro homem. Então dá para ver que é uma forma preliminar do que nós vivemos hoje, que é o selamento eterno entre homem, mulher e seus filhos. Né? Depois, Ilford Woodruff vai ensinar que nós temos o privilégio de ser selado ao nosso próprio pai, à nossa própria mãe, e acaba com a doutrina da adoção, que é o selamento aos líderes da igreja, porque eles se amavam, admiravam Joseph Smith, queriam de alguma forma estar ligado a eles. É o entendimento que eles tinham. E então, assim, a gente fala, Joseph Smith foi selado a muitas mulheres. Algumas eram jovens, como essa que eu falei, mas ele não teve um relacionamento sexual, um convívio, apenas fez esse selamento para a família estar ligada a ele. E várias das mulheres, meus irmãos e irmãs, eram idosas, eram viúvas. Acho que também cria-se um problema quando analisa que algumas dessas mulheres já eram casadas, estavam em casamentos com outros homens e foram seladas a Joseph Smith. Mas, mais uma vez, esse selamento era uma forma de unir essas famílias para a eternidade. Joseph não estava adulterando e roubando essas mulheres, né? Não houve essa acusação por estes homens cujas mulheres foram seladas ao profeta. Eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado essa situação antes de acusar o profeta Joseph Smith ou qualquer outro santo que entrou nesse tipo de relacionamento. Houve abusos? Sim, houve, mas não por parte do profeta Joseph Smith. Um dos conselheiros do profeta Joseph Smith, John C. Bennett, aproveitando-se dessa doutrina, conquistava esposas espirituais e tinha um relacionamento impróprio, sexual, com várias mulheres. Ele foi um abusador. Quando isso foi descoberto, ele foi excomungado da igreja, ele se tornou um opositor. Isso foi muito próximo do martírio de Joseph Smith. Se tornou um inimigo da igreja. Mas, apesar de haver esses casos de abuso, aqueles que escolheram viver a poligamia geralmente estavam entre os membros mais fortes da igreja. Não é, como eu falei, não era fácil. Quando o Brigham Young ouviu isso, doeu. Ele disse que olhou por um cadáver e teve inveja dele. Falou, eu preferia estar morto em vez de viver isso. Mas com fé ele viveu, tanto que ele teve várias mulheres, né? Quando chegou em Utah e a igreja abertamente viveu o casamento plural, ele tinha várias mulheres. Eu visitei o túmulo dele e tem várias que estão enterradas ao lado dele. Os santos que se esforçaram e se sacrificaram por viver essa lei, eles consagraram tudo que tinham. Veja, não foi fácil. Irmãos e irmãs, eu convido vocês a estudarem o livro Santos, porque lá tem um relato não apenas de Joseph Smith, de Emma e dos sentimentos que eles tinham, mas também de outros homens e mulheres, não apenas líderes da igreja, que viveram essa lei. Nós estudaremos a Declaração Oficial 1, quando Ilford Woodruff, motivado por problemas que estão acontecendo e a perseguição do governo, pergunta ao Senhor se devem continuar os casamentos plurais ou cessar. O Senhor diz que basta. E eu quero colocar um pequeno trecho de um vídeo onde o elder Kent L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, e 2 historiadores da igreja falam sobre esse tema da poligamia. É muito interessante a resposta deles. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu fiz uma tradução por inteligência artificial, não é perfeita. Vocês podem encontrar o áudio original no Vem e Segue-me, mas não estava em português. Por isso que eu tive que colocar essa tradução. Sei que muitos de vocês têm dificuldade de ver a legenda, porque às vezes é rápido, então eu coloquei o áudio também, tá bom? Não está perfeito, mas dá para entender o que eles estão dizendo. E no final, o Elder Cook vai dizer 3 coisas que ele gostaria que nós lembrássemos, adicionando a palavra dos historiadores. Uma delas é que a lei do Senhor, o padrão do Senhor é a monogamia. É o que aconteceu na maior parte da história do mundo. É o que aconteceu com a maioria dos membros da igreja. E é o que Deus espera, um homem e uma mulher. Mas há raras exceções, como ensina no livro de Mórmon, que Deus quer levantar posteridade. E ele fez isso porque vários membros da igreja, inclusive muitos líderes da igreja, até hoje, são descendentes dessas famílias polígamas. Agora,
O sentimento de Elder Cook e das demais autoridades gerais, conforme ele vai falar, é que Deus não vai mais exigir isso. Já foi cumprido o propósito e Deus não vai exigir. Tem muita gente com medo, vai voltar a poligamia. Ou gente querendo, né, que volte a poligamia. Mas, pessoal, não vai voltar a poligamia. Não é esse o sentimento que tem Elder Cook e as autoridades dos níveis mais altos de liderança da igreja. Então vamos prestar atenção no que ele fala. E eu quero responder uma coisa antes de eu colocar o vídeo, é o seguinte. Eu acabei de dizer que um dos motivos era levantar posteridade a Deus, não é? E eu também falei que Joseph Smith apenas teve filhos com Emma. Por que ele não teve filhos com outras mulheres? Se era para levantar posteridade ao Senhor? Bom, o motivo de levantar posteridade é um, mas o motivo apresentado aqui em Doutrina e Convênios 132, o segundo motivo, né? Talvez o primeiro motivo, mas não em nível superior ou inferior ao que eu acabei de dar. Mas a razão que é apresentada para nós é a obediência, fazer um sacrifício tão grande quanto fez Abraão. E Joseph Smith fez isso. Emma fez isso também. Que sacrifício grande, né? Porque envolve aspectos muito íntimos da vida, um relacionamento muito terno e é muito difícil. Mas, de fato, esses santos fizeram isso, um sacrifício tão grande quanto Abraão. E o Senhor exigiu esse sacrifício deles. E parar com o casamento plural foi um sacrifício muito grande também, porque havia muitas questões, como que a gente vai parar do dia para a noite? Quer dizer, eu vou ter que me separar das outras esposas, vou ficar com elas, a partir daqui ninguém casa, mas os arranjos que já existem, como é que vai ficar isso? Então, assim, foi muito difícil. Quando você lê Santos, você vai ter uma ideia melhor do que aconteceu. Mas o fato é que os santos, em geral, levantaram posteridade, muitas pessoas tiveram mais filhos, oportunidades de casamento eram disponíveis para todo mundo. E numa sociedade de imigrantes, porque muitos vinham de backgrounds diferentes, de tradições diferentes, os casamentos fizeram com que eles se unissem e tivessem algo em comum. Também nesses casamentos que aconteceram em Utah, principalmente, o divórcio era facilitado. Então, se não havia compatibilidade, eles separavam, casavam de novo. Não é uma coisa trivial, não quero que pense assim, mas eles aprenderam a viver numa comunidade desta maneira. E para nós pode ser difícil e é interessante. Eu convido vocês a estudarem. Tem também dois artigos principais, eu vou deixar na descrição, nos tópicos do Evangelho, que falam sobre os casamentos que aconteceram em Kirtland e depois mais tarde em Utah. Leiam, não fica com dúvida, vai lá e lê, depois pergunta a Deus, para que você possa ter paz com relação a isso. Vamos ouvir o que tem a dizer Elder Cook e esses dois historiadores. Como você pode imaginar, recebemos algumas perguntas sobre poligamia. Por exemplo, um jovem adulto de Utah perguntou: eu lutei por anos para chegar à paz, sobre poligamia na igreja primitiva, porque foi necessário para Joseph Smith e muitos outros líderes para praticá-lo. E Morgan, da Flórida, adicionou: o que digo à minha família quando perguntam sobre poligamia? Nos primeiros dias da igreja, eles geralmente não estão satisfeitos com o poço. Nós não praticamos mais poligamia. É justo pedir para você responder a esta pergunta. Essa é uma grande questão. Mas eu estudei poligamia, realmente descendo de pessoas que escolheram praticar o casamento plural. Eu tenho tataravós e tataravós, bisavós que fizeram isso. Duas delas se chamavam Sarah. Não foi um caminho fácil para elas. Uma delas foi a sétima esposa, e ela apenas não recebeu os recursos e suporte que ela precisava para se sustentar e seus filhos, especialmente depois que seu marido morreu. E uma delas foi a primeira esposa. Mas todos os descendentes dizem que foi a segunda esposa. Essa era a esposa favorita. A segunda esposa viajou com o marido, enquanto a primeira esposa cuidava de todas as crianças e lava a roupa, fazia suas refeições. Mas o que? Sinto-me ourada por descender daquelas duas Saras e de seus maridos. Seu exemplo me ensinou a centrar minha vida na fé. E o exemplo deles me ensinou a continuar colocando um pé na frente do outro e fazê-lo em espírito de oração, para colocar suas vidas em um pouco de contexto doutrinário e histórico. A instrução que temos no livro de Mormon sobre casamento plural é de Jacó, capítulo 2, versículo 30, e Jacó diz:
Monogamia é o desejo do Senhor para seu povo. E há raras exceções, onde o Senhor nos ordena a praticar o casamento plural, para levantar um povo justo. Esta é a rara exceção que Joseph Smith foi ordenado a começar em nossa história da igreja. E Joseph Smith não queria. E ele arrastou os calcanhares, e ele estava relutante por anos em fazer isso. Mas eventualmente ele implementou o casamento plural, porque ele queria ser obediente ao mandamento de Deus. Para ele tentou um pouco praticar o casamento plural em meados da década de 1830. Mas foi realmente em 1841 que ele mais oficialmente, e bem devagar, começou a introduzir a prática do casamento plural para seus associados de confiança. Quando ouviram, eles ficaram chocados. Eles imploraram em oração a seu Pai no céu para a compreensão deste princípio. E eles receberam testemunhos espirituais para eles, pessoalmente, de que isso era certo para eles naquela época. Agora, como o casamento plural foi praticado oficialmente por cerca de 50 anos, sempre foi algo que as pessoas podiam escolher. Nós não temos números exatos, em parte porque nossas informações estão incompletas, e em parte porque é complicado. Então os estudiosos ainda estão tentando obter sobre esses quantos números. Santos adultos dos últimos dias, na verdade, estavam em casamentos plurais, mas sabemos que era uma minoria de pessoas que estavam em casamentos plurais, e sabemos que muitos deles eram os mais devotos, os membros mais robustos de nossa igreja. Então, em 1890, Wilford Woodruff emitiu um manifesto que era para acabar com a prática do casamento plural. E quando algumas pessoas ouviram este manifesto, eles ficaram aliviados. Casamento plural tinha sido difícil para eles, e eles se alegraram. E quando algumas pessoas ouviram este manifesto, eles ficaram arrasados e choraram. Eles sacrificaram tanto, e eles tiveram testemunhos deste princípio. Agora, alguns de vocês, eu sei de suas perguntas. Pergunto o que nossa prática passada de casamento plural significa para a vida após a morte. O que vai significar para depois desta vida? Nossos líderes da igreja nos ensinaram que a monogamia é a regra e o casamento plural é a exceção. E nossos líderes da igreja nos ensinaram: aquele casamento plural não é necessário para a exaltação ou para a glória eterna. Agora eu, como historiadora e como membro da igreja, eu sinto que era muito importante que, embora eu seja grato pessoalmente, que a monogamia é a regra e o casamento plural é a exceção, que eu não descarte esses testemunhos e aquela obediência honrosa de nossos ancestrais espirituais, que praticaram este princípio, porque eles estavam sendo obedientes, e eles tinham um testemunho de que estava certo. Muito obrigado, Kate. Matt, o que você gostaria de adicionar aqui? Kate nos deu muito o que pensar. Vou apenas adicionar alguns pensamentos. Como eu penso no casamento plural, é importante lembrar que a grande maioria dos santos SUD, ao longo do tempo, viveram em casamentos monogâmicos e famílias monogâmicas, e para mim, reitera o que Kate estava dizendo sobre líderes da igreja e as escrituras, nos ensinando que o casamento plural é uma exceção e monogamia é o padrão. E para colocá-lo de forma diferente, líderes da igreja nos ensinaram que um casal monogâmico, selado no templo e fiel aos seus convênios, receberá todas as bênçãos da exaltação e da eternidade. De ler suas perguntas sobre casamento plural. Eu sei que muitos de vocês têm perguntas sobre a prática de casamento plural de Joseph Smith. Não temos tempo para entrar muitas dessas perguntas esta noite. Então eu apontaria para os santos e os tópicos do Evangelho. Ensaios em Santos. A história é contada não apenas pela experiência de Joseph Smith ou outros homens, mas através da experiência das mulheres, como M. Smith e Emily Partridge, e Mary Elizabeth Rollins Leitner. Algumas coisas que eu diria para ter em mente sobre a prática de casamento plural de Joseph Smith. A primeira é que sabemos que naquela época houve uma distinção entre selamentos para o tempo e a eternidade, que envolvem compromissos nesta vida
e selamentos apenas para a eternidade, que envolvem apenas compromissos na vida por vir. Nós sabemos que alguns dos selamentos de Joseph Smith, que parecem incomuns para nós e são difíceis de entender, caem nessa categorias de selamentos apenas para a eternidade, e parece ter sido sobre criar laços entre famílias na próxima vida. A outra coisa que eu diria é que a revelação para praticar o casamento plural não veio com um manual de instruções, e que qualquer mudança nesta escala, qualquer mudança na sociedade doutrinária e cultura nesta escala de início do casamento plural seria difícil. Haveria algumas perguntas sem resposta, mas documentos históricos que nos falam sobre como o casamento plural dos membros da igreja os ajudou a unir as pessoas. Porque criava essas grandes redes familiares. E Kate mencionou que um dos propósitos em Jacó, capítulo 2, é levantar sementes ou posteridade justa. Os registros de história da família da igreja, que são realmente extensos, nos dizem que cerca de 20% dos membros vivos da igreja descendem daqueles que praticam o casamento plural. E sabemos que ao longo do tempo, essas famílias têm sido uma força para a igreja. Falando sobre os frutos disso, é claro que havia muito sacrifício naqueles casamentos. Havia muito amor e união, mas também houve sacrifício. E eles ensinaram seus filhos a sacrificar. E aqueles filhos desses casamentos plurais. Nos primeiros anos em que os missionários saiam pelo mundo, muitos deles estavam levando o evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo e abençoando a todos com esse evangelho. O segundo eu sempre fui tocado por isso. É que havia alguns, estou pensando em Velat Kimball, que receberam sua própria revelação pessoal antes que eles soubessem totalmente sobre o que era, que isso estava vindo, que isso veio de Deus. E o terceiro é que nos conselhos da igreja, nos conselhos seniores da igreja, há uma sensação de que a poligamia, como foi praticado, serviu ao seu propósito e devemos honrar esses santos. Mas esse propósito foi cumprido e que não é necessário. Agora, a pergunta sem resposta. E nem sempre recebemos revelação sobre tudo. O presidente Ballard e eu estavam rindo disso outro dia e dizendo quando o milênio chegar, haverá 1000 anos e vamos precisar de 1000 anos para obter as respostas para todas as questões que cercam tudo isso. Mas eu quero que você saiba que temos um amoroso Pai Celestial que tem um plano perfeito, que seu plano é de felicidade, que temos um Salvador que fez tudo por nós. Podemos confiar neles. Muito bem, perfeito. Lembra, meus irmãos e irmãs, que vivemos numa época de restauração. Isso significa que todas as coisas que aconteceram no passado terão que ser restauradas na dispensação da plenitude dos tempos. Como o casamento plural aconteceu em tempos bíblicos no passado, era necessário que fosse restaurado. Felizmente, já foi restaurado e a gente não precisa mais ter esse tipo de relacionamento. Mas eu admiro a fé e a coragem daqueles que perseveraram e tiveram que enfrentar essa situação muitas vezes difícil. 132 é uma sessão sobre o casamento, o novo e eterno convênio do casamento, não apenas a poligamia. E eu quero esclarecer um termo aqui também. Muitas vezes nesse vídeo eu usei poligamia como sinônimo de casamento plural. Mas se fôssemos mais precisos e honestos com a história da igreja, nós teríamos que diferenciar uma coisa da outra. Porque a poligamia, ela pode ser um fenômeno interpretado como o que acontece com meus amigos muçulmanos. Ou pode haver um casamento onde há um sistema de castas, com concubinato. Mas quando eu falo de casamento plural, é um casamento com iguais oportunidades para as esposas, onde eles estão sob o mesmo convênio. Deus não revelou essa lei com manual de instruções, então não tinha, algumas famílias polígamas viviam na mesma casa, as esposas viviam em quartos diferentes, mas na mesma casa, outras viviam em casas separadas, não tem uma maneira que todos faziam igual, e isso apresentou muitos desafios e muitas possibilidades, mas como eu falei, é algo que a gente tem que estudar mais a fundo se tiver interesse, e para poder aprender. Mas essa sessão não se aplica apenas ao casamento plural, ela se aplica para o casamento
monogâmico, o casamento entre um homem e uma mulher. E diz o seguinte no versículo 7: Em verdade eu te digo que estas são as condições desta lei. Todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas que não forem feitos, nem acertados, nem selados pelo Santo Espírito da promessa, tanto para essa vida como para toda a eternidade, por meio daquele que foi ungido, e isso também de maneira muito sagrada, por revelação e mandamento, por meio de meu ungido, a quem designei na terra para possuir esse poder, e designei meu servo Joseph para possuir esse poder nos últimos dias, e nunca há mais um na terra, ao mesmo tempo, a quem esse poder e as chaves desse sacerdócio são conferidas. Não terão eficácia, virtude ou vigor algum na ressurreição dos mortos, nem depois dela, porque todos os contratos que não são realizados com esse propósito têm fim quando os homens morrem. O que está dizendo aqui? Que todas as ordenanças, mesmo o selamento para toda a eternidade, que é quando um homem e a mulher se casam para sempre, não tem nenhum valor, a menos que seja selado pelo Santo Espírito da promessa. Precisa ter as chaves do sacerdócio, é o presidente da igreja que delega essas chaves para os seladores nos templos, e precisa ter dignidade dos dois. Então a ordenança, quando feita, é válida perante os céus e a terra, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas, se houver uma falha, seja de autoridade, por exemplo, um homem vai casar vocês e não recebeu essa designação e essa autoridade do profeta. Se esse homem não recebeu essa autoridade do profeta, então ele não pode realizar esse casamento e não vai ter validade depois desta vida. Se esse homem tem autoridade, mas aqueles que serão casados estão indignos diante de Deus, o Santo Espírito da promessa não sela. Eles podem ser unidos dentro do templo sagrado sob a autoridade correta, mas por causa da indignidade deles, esse casamento não tem validade do outro lado do véu. Lucas, e se eles se arrependerem, vai precisar de um outro casamento? Não. O Espírito vai reconhecer que por meio da expiação de Jesus Cristo, a culpa foi apagada e vai colocar o selo aprovador, sendo que aquele casamento passa a valer. Aí tem algumas questões de casamento que eu já falei para vocês na explicação e gostaria que vocês lessem, mas o 24 diz algo que eu enfatizei no começo, o significado de vidas eternas, e não é à toa que está no plural, vidas eternas, é conhecer o único, sábio e verdadeiro Deus e Jesus Cristo a quem ele enviou. Eu sou ele, recebei, portanto, minha lei. A vida eterna significa conhecer Deus e a Jesus Cristo. Vidas eternas, está no plural porque é uma continuação da semente. O casamento, o novo e eterno convênio. Por que chama novo e eterno convênio do casamento? Porque foi restaurado em nossos dias, mas existe desde a eternidade. Adão, Abraão, todos entraram nessa ordem sagrada. Então ele é eterno, mas é novo porque foi restaurado. E aqui o Senhor diz que nós precisamos receber sua lei se quisermos ter vida eterna. E diz o seguinte, em verdade, no 26, em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher de acordo com minha palavra, e eles forem selados pelo Santo Espírito da promessa, segundo o meu preceito, e ele ou ela cometer qualquer pecado ou transgressão contra o novo e eterno convênio, e toda sorte de blasfêmias, e se eles não cometerem assassinato, derramando sangue inocente, ainda surgirão na primeira ressurreição e entrarão para sua exaltação, mas serão destruídos na carne, entregues às bofetadas de Satanás até o dia da redenção do Senhor. Ou seja, se você não cometeu o pecado imperdoável, você vai ter que sofrer até conseguir o perdão por meio da expiação de Jesus Cristo e ainda vai conseguir sua exaltação. A força desse convênio é tão poderosa. Porém, se tiver a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada no mundo nem fora do mundo. E o que significa isso? Significa cometer assassinato derramando sangue inocente, consentir em minha morte, depois de teres recebido meu novo e eterno convênio, diz o Senhor Deus. E aquele que não guarda essa lei, de modo algum poderá entrar na minha glória, mas ele será condenado, diz o Senhor.
Só pode cometer o pecado imperdoável, meus irmãos e irmãs, quem entrou nesse novo e eterno convênio. Quem teve as portas da vida eterna e exaltação abertas e depois derramou sangue inocente, crucificando o Senhor Jesus Cristo em seu coração. Aqueles que fazem isso não vão poder ter vida eterna. A força dos convênios não vai poder salvá-los, porque eles vão contra aquele que dá força, que é Jesus Cristo. E aí o Senhor apresenta a lei de Abraão e a lei de Sara. A lei de Abraão exige que Joseph faça um sacrifício para tomar mais esposas. A lei de Sara exige que Emma faça um sacrifício para aceitar essas novas esposas. E se eles não aceitassem essa lei, isso colocaria eles num dilema, porque é o Senhor ordenando, não é? Como eu falei, Joseph e Emma tinham sentimentos difíceis, eu diria, sobre isso. Joseph protelou 10 anos para aplicar a lei e só o fez quando um anjo apareceu pela terceira vez com uma espada desembainhada e disse, ou você faz cumprir a ordem do Senhor ou você vai ser removido do seu lugar. E ele deve ter achado nas entrelinhas ali, né, tô falando brincando, mas ele achou um meio, eu vou casar, mas é para a eternidade, não vai ser para essa vida. Alguns casamentos de Joseph, para ser bem direto para vocês, eles envolviam o convívio íntimo. Ou seja, algumas dessas mulheres até viveram na casa de Joseph Smith, né? E vocês podem ler sobre isso no livro Santos, mas grande parte deles parece ter sido, segundo o que nós temos, e mais uma vez os registros são difíceis, porque havia, pra você ter uma ideia, tem gente que acredita que Joseph nunca teve poligamia, até hoje, né? Porque os registros são poucos, mas o que a gente tem e realmente não dá para negar é que teve. Agora, os detalhes a gente não conhece todos, mas parece que, por Joseph Smith ser um homem fértil, e a gente vê que ele teve vários filhos com Emma, mas não teve nenhum filho com as outras, é que vários desses casamentos tinham apenas uma natureza eterna, e não eram aqui para o tempo, para a mortalidade. O Senhor diz no 60, que ninguém, portanto, censure meu servo Joseph, porque eu o justificarei, pois ele fará o sacrifício que exijo de suas mãos por suas transgressões do Senhor seu Deus. Essa é uma advertência para nós, de não julgarmos Joseph Smith no que tange ao casamento plural ou qualquer outro assunto. O Senhor o escolheu e o Senhor permaneceu com ele até o fim. Aqueles que vão julgar Joseph Smith por causa da poligamia precisam também julgar Abraão, Moisés, Davi. Então, acho muito temerário alguém apontar o dedo para Joseph Smith e se dizer um religioso, acreditar na Bíblia e honrar os nossos primeiros pais da fé. Esses primeiros pais, eles também tiveram que viver essa lei. E o Senhor Jesus Cristo diz com relação a eles que estavam no céu. Ele até chamou o paraíso de o seio de Abraão, mostrando que Abraão estava no reino celestial de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, será que você está preparado para julgar Joseph Smith? Julgue os profetas do passado, porque eles também viveram a poligamia. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Espero que eu tenha solucionado alguns dos desafios, mas se não abrangeu ainda todas as dúvidas, pode deixar aqui, a gente pode produzir mais vídeo nesse sentido. É um assunto, como eu falei, que tem muito que se falar, muito que se estudar, mas uma coisa você pode obter: a certeza de que Deus ordenou Joseph Smith para que aplicasse essa lei. A certeza que depois de vários anos o Senhor revogou essa lei e não exige mais. Também você pode desenvolver uma fé absoluta em Deus de que Ele conhece mais do que você e que tem propósitos sagrados que às vezes não nos são conhecidos. Se o seu pai, seu tio ou você mesmo casou com 2 mulheres, 3, não ao mesmo tempo, tá? Porque se você viver a poligamia hoje, você será excomungado da igreja. Não pode viver a poligamia. Isso já acabou há, sei lá, 150 anos, a gente não tem mais poligamia. Mas se você casar dizendo, eu estou vivendo essa lei, você vai ser excomungado, porque os homens que detêm as chaves
e determinam isso, disseram que não tem mais. Mesmo que você viva em um país que é permitido casar com mais de uma mulher, você não pode fazer isso. É um pecado gravíssimo. Isso aconteceu no livro de Mórmon, ele estava usando desculpas, dizendo, Davi casou com um monte de mulher, vou casar. Jacó disse, vocês estão errados. Leí diz que deveria ser uma mulher só. Os lamanitas, que vocês têm preconceito dele, lembram desse mandamento, vocês estão quebrando. Então, meus irmãos e irmãs, fique bem claro, não existe poligamia hoje. O que pode acontecer é um homem viúvo casar-se novamente no templo. E este homem e todos os seus parentes, a esposa, que é a segunda mulher, por assim dizer, né, do segundo casamento, pode pensar, como é que vai ser no céu? Será que eu vou ser uma segunda esposa, segunda categoria? Ou nós duas vamos viver na mesma mansão celestial? Será que eu vou ser entregue a outro? O homem também pode ter essas dúvidas, os filhos podem ter essas questões. E é aquilo que eu falei para vocês, isso chega no limite do nosso conhecimento, não sabemos. Quando os saduceus perguntaram para Jesus Cristo algo semelhante, queriam, na verdade, tentar o Salvador, porque nem em ressurreição eles acreditavam, disseram, uma mulher casou com um homem que morreu, aí foi dada ao irmão dele, porque tinha isso na lei de Moisés, né? Morreu, vai dada para o irmão. Para não ficar desamparado, porque naquela época o mercado de trabalho para a mulher era bem difícil, viu? Foi dado para outro, depois para outro, e casou com 7. De quem que vai ser ela na ressurreição? O Salvador Jesus Cristo deu uma resposta forte para eles, dizendo que no céu nem se casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos de Deus. Querendo dizer o seguinte, se essas questões não foram resolvidas pela autoridade correta, de nada adianta, no céu isso não vai ser resolvido. Se ela foi selada para toda a eternidade com o primeiro homem, pode ter casado 1000 vezes aqui na Terra. Não vai mudar nada ali. Então, ele testificou para aqueles saduceus que havia ressurreição e chamou a atenção deles para uma tentativa de destruir, né? Tentar pegar Jesus Cristo em alguma coisa falha ali. Então, meus irmãos e irmãs, é o seguinte, se casou para toda a eternidade, esse selamento sendo você cumprindo a sua parte, né? O Espírito de Deus vai selar isso e você vai ter vida eterna. As questões tangenciais a gente não conhece. A gente não sabe tudo, mas o presidente Oakes incentivou quando ele falou sobre esse tema, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu testifico para vocês que Deus se preocupa conosco, ele sabe nossas angústias, mas apesar disso, ele não pode dar todas as respostas quando imediatamente pedimos. Às vezes ele exige que a gente fique alguns anos ou a vida toda lutando com alguma pergunta para ver se, apesar da nossa falta de compreensão, nós vamos prosseguir com fé. Nesta vida, nós vemos em espelho e enigma. Nós somos como meninos, muitas vezes, que não conhecem todas as coisas. Ele conhece. E se somos meninos obedientes, andando com fé, dia virá em que conheceremos como somos conhecidos. Mas nós precisamos prosseguir com fé. E talvez o casamento plural ofereça a melhor oportunidade para a gente continuar prosseguindo com fé, acreditando nos líderes do passado que eram inspirados, mas que tiveram esse enorme desafio. Eu não acredito que o casamento plural vai voltar. Alguns de vocês usam uma escritura de Isaías, dizendo, naquele dia um homem lançará mão de 7 mulheres. Meus irmãos e irmãs, ali Isaías está descrevendo uma situação de degradação moral e de inversão de valores. E eu não acho que ele está falando da restauração do casamento plural. Sinceramente, eu penso que ele está falando uma situação de problemas espirituais, onde há uma inversão de valores da família e o mundo está tão decaído, né, e cheio de iniquidade, que a situação só pode ser corrigida mesmo com a aparição milagrosa do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Mas o fato é que as Escrituras mostram que em algumas ocasiões, poucas ocasiões, uma exceção foi permitida e até ordenada por Deus.
Não é questão assim, tudo bem, Deus vai permitir. Não, Deus ordenou expressamente que um homem tivesse mais de uma mulher. E é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês estudem esses temas e que confiem no Senhor. Não deixa de ir na igreja, de estudar as escrituras e de servir porque você tem uma pergunta. Mas também não fica confortável com isso. Vai atrás da resposta e Deus vai te responder, ainda que seja uma resposta que nem ele deu a Joseph Smith sobre a segunda vinda. Olha, meu filho, se você viver até essa idade, você vai saber, tá bom? Mas para de me encher com relação a isso. Então, mas pelo menos foi uma resposta, não é? E você pode obter essa resposta, porque Deus te ama tanto quanto amava Joseph, tanto quanto ama qualquer de seus filhos. E se ele responde a uns, por que não responde a outros? Aqueles que batem, aqueles que pedem, aqueles que buscam, recebem, têm aberto e encontram. Então, vamos na nossa busca espiritual. Obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.